10 excelentes ferramentas para ajudar sua prospecção. Em vídeos anteriores, eu cheguei a citar que existem algumas ferramentas que podem ajudar sua prospecção. E a ideia é que eu comece a citar elas agora e explique um pouco delas para você, tá? Eu vou citar 10 ferramentas, sendo que 3 delas são para te ajudar a controlar o seu funil de vendas, ok? Existem outras 6 ferramentas que eu vou te apresentar, que elas existem basicamente para que você possa abrir novos contatos para você fazer prospecções. Tá? E existe uma última ferramenta que eu vou te apresentar, que é para você conseguir controlar melhor os dados com relação aos seus e-mails de prospecção. E aí você vai conseguir fazer algumas análises interessantes sobre a efetividade dos seus e-mails de prospecção. Ok? Enfim, dessas 10 ferramentas, as 3 primeiras, que são aquelas que vão te ajudar a controlar melhor o seu funil de vendas, eu recomendo que dessas 3 você escolha uma para trabalhar. E as outras 7, você pode trabalhar com todas elas, ok? Porque elas têm objetivos variados e que podem ajudar você a melhorar os seus resultados de prospecção. Você vai perceber que existem ferramentas pagas, gratuitas, ou que tem, algum modelo de teste ali dentro, alguma coisa gratuita dentro da ferramenta que você pode utilizar. Vamos às dicas então? A primeira ferramenta que eu vou te dar como dica é o HubSpot, ok? O HubSpot é uma ferramenta muito interessante. Das 3 ferramentas que eu vou te apresentar, que podem ajudar você a controlar melhor o seu funil de vendas, é a que eu mais gosto, particularmente falando. Tá? Ela tem uma parte que é totalmente gratuita, a parte de controle de funil de vendas, ela é gratuita, e aí existem algumas outras funcionalidades a mais que você teria que pagar para ter, ok? Mas essas funcionalidades que estão aqui, você consegue ter ali no plano gratuito. Certo? Então, assim, o primeiro ponto é o funil de vendas, né? Com o HubSpot, você consegue cadastrar todos os seus contatos e você consegue colocar em qual etapa do funil de vendas ele está. E aí, com isso, você consegue controlar bem quantos contatos você tem em cada etapa, como é que está a conversão de cada etapa para outra etapa, e você ainda fica ali com um histórico super interessante de cada contato. Além disso, ela pode te ajudar muito a fazer follow-ups, né, que são os FUPs ali. Ok? Ela pode ajudar muito com follow-ups, porque, por exemplo, se você tenta fazer uma prospecção por telefone, e aí você chegou, ligou para a pessoa, e aí o responsável que você queria falar, ele não estava. E aí você falou com o intermediário. E esse intermediário falou que para você falar com a pessoa que você quer, você tem que ligar na quinta-feira, 10 horas. Cara, você pode colocar isso dentro do HubSpot, né, como uma tarefa. Você consegue integrar o HubSpot ao Google, e isso vai direto para sua agenda. Então, assim, você pode adicionar um lembrete. Isso tudo ajuda muito você a gerir as suas prospecções. Tem também a questão da gestão do conhecimento. O que acontece? Existe uma extensão do HubSpot para o Google Chrome que faz o seguinte: toda vez que você enviar um e-mail para alguém, se você tiver registrado esse alguém dentro do seu funil de vendas, ele vai pegar toda a conversa que você trocou com essa pessoa por e-mail e vai salvar ali. Então, por exemplo, se alguém da sua equipe usa o HubSpot e essa pessoa sai da empresa e o e-mail dela é excluída, né, você ainda vai ter todo o registro das conversas dela. Olha que legal. Além disso, o HubSpot começa também a te dar alguns indicadores, né? Ele mostra as conversões de cada etapa do funil de vendas, quanto de vendas você gerou, quanto tempo você está levando para passar pelas etapas. Então são indicadores que são muito importantes. E o mais legal, ele começa a te dar uma previsão de vendas, né? Porque toda vez que você coloca um negócio, você tem que colocar mais ou menos uma previsão de quando você deve fechar, quando você deve concluir aquele negócio. E aí, com isso, ele começa a te dar uma previsão de quanto você deve vender no mês. E, por fim, ele tem a questão da abertura de e-mails. Essa extensão que ele tem para o Google Chrome, quando ela está ativada, toda vez que alguém lê um e-mail que você enviou, ele vai avisar que a pessoa abriu o e-mail. E aí você já sabe, né? Se a pessoa abriu o e-mail e não te respondeu, você pode ir lá e fazer uma cobrança, né? Você pode ir lá e fazer um follow-up com ela, certo? Uma outra ferramenta bem parecida é o Pipedrive, que é uma ferramenta de gestão de vendas projetada para ajudar pequenas equipes de vendas a gerenciar processos de vendas complexos e longos. O Pipedrive faz basicamente a mesma coisa que o HubSpot, tá? Ele trabalha também com funil de vendas e também é integrado ao Google. Ele tem alguns planos pagos que podem ser bem interessantes para você. E a terceira ferramenta que eu vou falar sobre funil de vendas é o Salesforce, que desenvolve aplicativos de negócios revolucionários disponibilizados na nuvem e feitos para ajudar você a gerar leads, conquistar novos clientes, fechar negócios mais rápido e ter abordagens de vendas, serviços e marketing mais inteligentes. A diferença do Salesforce para as outras ferramentas é que, além dessa parte de funil de vendas, o Salesforce tem inúmeras outras funcionalidades, né? Ele tem outros tipos de serviços. Porém, o que eu recomendo vocês é, caso vocês queiram usar o Salesforce, que vocês usem a parte de vendas, que vai te ajudar também a controlar o funil de vendas. Tem alguns planos que são pagos, mas que são super interessantes para você também. Então essas são as 3 ferramentas que vão te ajudar a controlar o seu funil de vendas, e eu aconselho que você escolha uma delas para que você possa utilizar no seu dia a dia, no dia a dia da sua empresa, ok?
Uma outra ferramenta que eu queria te apresentar é o Compra Lista. Nela você diz o segmento que você quer e compra a lista com nomes das empresas, nomes dos sócios, telefones, e-mails e endereços. O Compra Lista ele pega basicamente esses dados de uma lista de CNPJs que fica disponível para ele. E aí você diz qual segmento você quer e em qual estado, né, em qual região você quer, e aí ele passa uma lista ali com vários contatos super quentes para você poder fazer posteriormente prospecções, ok? Esses contatos são pagos, mas cada contato tem um preço muito baixo, então vale super a pena. Uma outra ferramenta é o Dados, que é uma plataforma colaborativa de contatos profissionais. Lá você consegue nome, cargo, empresa, e-mail, telefone e endereço dos profissionais e milhares de empresas, do nível operacional ao estratégico. O mais legal do Dados é o seguinte, existem planos pagos para você ter acesso a todos os contatos da ferramenta. Mas caso você queira ali algum contato específico e não queira pagar nada, basta você dar o seu contato, né, que você consegue ali um outro contato de graça, sem problema algum. Olha que legal, né? É uma plataforma super colaborativa. Uma outra ferramenta bacana que eu já utilizei bastante é o LinkedIn Helper, que é uma ferramenta que automatiza processos no LinkedIn, como visitas aos perfis, envio de mensagens em massa e criação de conexões. O LinkedIn Helper ele tem inúmeras funcionalidades, inúmeras. E o mais legal dele é que ele ajuda muito as pessoas que querem trabalhar com vendas, né? Porque um grande problema da parte paga do LinkedIn é que ela é muito focada em recrutamento e seleção, certo? O LinkedIn Helper ele ajuda muito as pessoas que querem fazer prospecção pelo LinkedIn. E como é que ele funciona? Ele tem inúmeras funcionalidades. A que eu mais utilizava era o seguinte. Por exemplo, se eu tinha como público-alvo pessoas que trabalhavam na área de RH, eu primeiro criava uma lista de conexões. Então eu colocava lá inúmeras variações, né? Diretor de RH, gerente de RH, ou qualquer variação do tipo, para que ele pudesse achar as pessoas com esse cargo dentro do LinkedIn. E aí eu escolhia qual região que eu queria, né? Se era Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, qualquer região, qualquer estado. E aí eu colocava lá e pedia para ele criar uma lista, ok? Depois eu pegava essa lista e falava com ele o seguinte, olha, você vai agora mandar uma mensagem, que eu vou automatizar aqui, você vai entrar no perfil de cada uma dessas pessoas, vai visitar esse perfil e vai enviar essa mensagem. E aí eu criava uma mensagem do tipo, eu colocava lá, olá, name, e aí ele trocava o name pelo nome da pessoa. Tudo bem? Vi aqui que você trabalha na company. E aí ele ia lá, pegava o trabalho da pessoa, né, o nome da empresa da pessoa e trocava na mensagem. Então você consegue automatizar de uma forma que parece que a mensagem é personalizada, né? Parece que você realmente escreveu para a pessoa. Então, isso é muito bacana. E a questão do LinkedIn Helper é a seguinte, né? O LinkedIn Helper basicamente toma conta do seu mouse. Então você pega, solta o seu mouse, ele toma conta dele e ele vai clicando em cada perfil, ele rola o perfil até o final e volta para que você apareça como uma pessoa que visitou o perfil da pessoa, né? E posteriormente ele clica em adicionar e aí ele digita a mensagem e envia. Ah, e tem um ponto super importante. Tem uma dica que é fundamental, que é a seguinte. Você tem que limitar o LinkedIn Helper a 180 conexões por dia, né? Você não pode enviar mais que 180 mensagens e adicionar mais que 180 pessoas por dia. Por que isso? Porque se você fizer isso, o LinkedIn vai pensar que você está spameando a base dele e ele vai bloquear o seu LinkedIn. Então, na própria ferramenta, tem lá uma limitação que você consegue colocar, você coloca lá 180 e aí você deixa ela rodando ali, ela entrando no perfil das pessoas, mandando a mensagem, adicionando todo mundo e você vai ver que você vai ter inúmeras respostas e vai conseguir, com certeza, abrir muitos contatos. Se você abrir 180 contatos todos os dias, com certeza, no final do mês, você vai ter aberto muitos contatos e provavelmente vai ter gerado aí algumas vendas. Uma outra ferramenta é a Find That Lead, que é uma ferramenta para encontrar os e-mails corretos de cada prospect em uma lista. Se você souber o nome, sobrenome e o URL do site da empresa em que ele trabalha, já é possível realizar a busca. Então, olha que legal. Você coloca lá a URL do site. Às vezes nem precisa colocar o nome e sobrenome, mas se você puder, ou tiver, né, quiser encontrar uma pessoa específica, você coloca também. E aí ele procura na internet aquele contato, tá? Então existe a parte de graça, né, que aí tem uma limitação de contatos que você pode buscar por dia. E se você quiser buscar muitos contatos, você precisa pagar e aí tem inúmeros planos lá dentro, ok? O Hunter funciona de forma parecida, é uma ferramenta na qual você digita o domínio da empresa e ela vai escolher a web por e-mails que usam aquele endereço. É bem parecido, você consegue procurar alguns contatos de graça, mas tem uma limitação, e a partir dessa limitação você precisa pagar dentro de algum dos planos dessa ferramenta, ok? Mas ela é super bacana porque você coloca lá só o domínio da empresa ali no Hunter, né? E ele vai caçar uma porrada de e-mail que tem aquele domínio e que estejam na internet, certo? Uma outra ferramenta legal é o Inboot, que é uma ferramenta que funciona como um boot que consegue novos contatos para você simplesmente enviar seus e-mails de prospecção. Apesar da assertividade não ser altíssima, você gasta pouquíssimo tempo para conseguir novas tentativas, então vale a pena alguns testes para ver se o seu mercado possui um índice de acertos legal. Então é uma ferramenta bem bacana, bem valiosa, recomendo bastante também. E a última ferramenta é o Yesware,
que é uma ferramenta de monitoramento, estatísticas e envio de e-mails em massa que possuem templates customizáveis. Então você está lá enviando seus e-mails de prospecção e às vezes você não consegue trabalhar com dados, né? Você não consegue ver se os seus e-mails de prospecção estão sendo efetivos. Com essa ferramenta você consegue. Ela consegue dizer quantas pessoas abriram e-mail, quantas pessoas responderam, quanto tempo elas levaram para responder. E aí com isso você vai vendo quais e-mails que funcionaram, quais que não funcionaram. Você consegue fazer aquele teste AB e com isso ir melhorando os e-mails, né? Para que eles possam gerar resultados melhores. E aí, consequentemente, posteriormente você vai ter mais vendas, certo? Então agora eu terminei de te apresentar as 10 ferramentas que podem ajudar você a realizar boas prospecções, que vão ajudar você a vender mais. Eu espero que você consiga trabalhar com todas elas e era isso que eu tinha para te apresentar nesse vídeo. Nos vemos na próxima aula.